Salve, salve pessoal, cruzando caminhos aqui mais uma vez. E hoje eu vou fazer um vídeo que eu não queria fazer, mas como tiveram pessoas pedindo, pessoas que estão vindo pra cá e pessoas que já moram aqui querem entender melhor a situação, eu resolvi fazer esse vídeo rápido. Lembrando que esse vídeo é uma análise e eu queria fazer um disclaimer antes. Primeiro, eu não tô aqui para falar de cultura islâmica, eu acho que é um assunto que eu não tenho nenhuma expertise. Eu não conheço muita gente que é muçulmana e os muçulmanos que eu conheço são bem moderados e até muito modernos. Segunda coisa que eu não tô aqui para falar é essa ideia de que muitos propagam na internet, que existe uma guerra filosófica e ideológica do mundo ocidental contra o mundo oriental. Eu acho que esses assuntos são até um pouco perigosos para influenciar as pessoas de uma forma muito negativa até, o que realmente pode ter causado essas desordens que a gente está vendo aí. Bom, eu fiz algumas anotações e primeiro o que eu queria falar aqui eu vivo aqui puxando o saco de Inglaterra e falando que aqui é muito bom, mas eu vivendo aqui 15 anos, eu percebi, como as pessoas que estão aqui a vida inteira perceberam também, que existe um declínio dos serviços, existe um declínio da economia, as coisas não são tão boas quanto elas eram há 10, 15 anos atrás, e existe uma insatisfação geral. Só que o problema com essa insatisfação é que ela pode ser usada pro bem, como pode ser usada pro mal também. Então eu queria deixar bem claro aqui que a minha intenção aqui não é puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Eu tô aqui para fazer uma análise imparcial e eu espero que isso ajude a esclarecer muitas pessoas que estão se perguntando o que está acontecendo por aí. Então, baseado nessa coisa de que existe uma insatisfação geral, depois de austeridade grande, Covid, 13 anos de governo conservador que quase não investiu nos serviços, na verdade eles tiraram o orçamento de muita coisa, o que a gente vê acontecendo em outros países também, ficou muito difícil de entender por que as pessoas que moram aqui, que viveram aqui a vida toda, não conseguem entender por que existe esse declínio dos serviços, da economia, das infraestruturas e coisa e tal. Então a insatisfação, ela é como uma panela de pressão, ela vai borbulhando e muitas vezes acontecem coisas que fazem essa panela de pressão estourar, que foi o que aconteceu nesses últimos dias aí. Então, para mim, fica difícil nomear todas essas pessoas que saíram para as ruas e, obviamente, existem baderneiros violentos, pessoas que são quase hooligans de futebol, que se aproveitaram até por própria ignorância, entraram nessa de querer atacar as pessoas, atacar mesquitas e coisas assim. Mas eu não ignoro o fato de que a insatisfação geral, inclusive com o sistema de imigração que ele está quebrado há muito tempo, tenha levado, obviamente, quando você mistura essa insatisfação e desinformação geral na internet e atores diferentes do mundo político botando pilha para esse pessoal sair para a rua, essas coisas acabam acontecendo, mas por azar tiveram muitos fatores e coisas que eu vou denominar aqui numa linha de tempo, que também levaram as pessoas a ficarem muito mais nervosas, muito mais insatisfeitas. Então vamos olhar aqui para uma linha de tempo de eventos rapidinho, para a gente entender mais ou menos como é que a gente chegou nisso. Bom, a minha linha de tempo começa com a vitória exorbitante do Partido dos Trabalhadores. Sempre quando essa alternância de poder acontece, quando um partido ficou muito tempo no poder e apesar das pessoas saberem que o Partido Conservador não foi bom para a Inglaterra em geral, a gente vê que
sempre existem forças ocultas e forças que estão ali na sua frente, estão no YouTube, estão na política, que são contra, que vão ali fazer oposição, e mesmo que seja de uma forma desonesta. Então, eles chamam aqui de landslide, né, que significa tipo assim, ganhar de enxurrada, ganhar de lavada, assim, ganhar com muitos pontos, com muitas pessoas no parlamento. O Partido dos Trabalhadores daqui ganhou uma vitória muito significante para eles, depois de eles terem perdido naquela época do Brexit. Isso ajudou a muitos desses atores políticos e filosóficos que estão na internet, e ideologias também, a fomentarem esse tipo de oposição. Então vai se falando coisas e vão deixando as pessoas mais nervosas e mais com raiva. Então eu acho que isso é uma coisa importante, porque, na verdade, muitas dessas forças políticas querem desestabilizar o Partido dos Trabalhadores. E lembrando de como eu falei no meu vídeo sobre o Keir Starmer, que eu vou botar aqui, ele é do Partido dos Trabalhadores, mas ele é um cara muito centrista, assim, um cara muito contido nas ideias dele, entendeu? Ele não é radical igual o líder anterior, Jeremy Corbyn. Então fica até difícil de entender por que essa oposição, por que essa vontade de sabotagem. Isso aconteceu no dia 4 de julho, foi essa virada de lavada aí, e daí pra frente muitas coisas aconteceram que foram borbulhando essa panela de pressão. A primeira coisa que se deve observar, que foi bem importante, foi a desordem em Leeds, em um lugar onde é de maioria paquistanesa, mas depois de muitas pessoas indo para a rua, botando fogo em ônibus, uma desordem generalizada, se descobriu que o que instalou essa coisa, o que começou, o que deu ignição a isso foi... Parece que umas crianças foram na escola e elas estavam com marcas no corpo, e os serviços sociais foram até essa casa para retirar essas crianças e separar a mãe delas. Só que esse pessoal era de uma comunidade roma, que é o jeito que a gente chama os ciganos romenos daqui. Que o povo roma tem no mundo inteiro, não é exclusivo da Romênia, não. Mas como essas comunidades elas são muito assim, se autoprotegem, parece que eles conseguiram reunir bastante gente e a desordem tomou conta daquele lugar ali, pessoas queimando ônibus, carros de polícia, e isso levou aquele outro lado mais conservador a ficar de olho e também começar com as falas ideológicas na internet, falando que isso é coisa de gente de terceiro mundo, coisa e tal. Então, logo após disso, que aconteceu no dia 18 de julho, teve um incidente no aeroporto de Manchester. O incidente do aeroporto de Manchester, que eu vou tentar colocar algumas fotos para vocês. Primeiramente, o que foi divulgado na internet foi a câmera de um dos passageiros que estava com esse grupo e mostrou um policial armado dando um bico na cabeça de uma pessoa. A gente que é do Brasil e já tá acostumado com a violência policial já pensa assim, pô, um bico na cabeça não é nada. O cara podia ter ido pra vala. Mas aqui não é bem assim que as coisas são, e essas coisas chocam muito as pessoas daqui. Só que depois de algum tempo, outros ângulos de câmeras de outras pessoas que estavam filmando antes do bico na cabeça do cara mostraram que esses caras estavam agredindo policiais e logo em seguida a polícia soltou um depoimento dizendo que esse cara quebrou o nariz de uma policial feminina. Eles obviamente eram paquistaneses, o que fomenta todas essas pessoas que falam na internet, que botam pilha, digamos assim, né? Então, isso tudo ficou uma história muito estranha. Depois entrou um advogado dizendo que o cara tinha um câncer na cabeça. As coisas foram ficando mais estranhas ainda. Até agora, esse policial foi suspenso.
mas não aconteceu nada com a família que estava ali. Aparentemente, 2 irmãos que bateram nos policiais, eles tomaram tiro de taser, eles foram eletrificados, e quando um desses caras estava no chão, ele tomou um bico na cabeça, mas parece que foi uma coisa para encerrar a situação. Nada justifica alguém chutar a cabeça de alguém, mas esses policiais armados, eles são muito mais casca grossa do que esses carinhas que a gente vê na rua por aí, que não tem arma, tá? Isso aconteceu mais ou menos um pouco depois da coisa que aconteceu em Leeds. Não foi muito tempo depois, não. Logo em seguida, no dia 23 de julho, e isso foi quando foi divulgado, esse cara deve ter sido preso antes, foi preso depois de 15 anos na mira do serviço secreto daqui, um imã muçulmano muito radical, responsável por alguns ataques terroristas. A organização dele foi nomeada como uma organização terrorista depois de muitos anos, ele estando aqui. Um canadense chamado Eugene Chowdhury. Esse cara foi preso no dia 23 de julho, então foi quando saiu nos jornais. Esse cara, aparentemente, no mundo islâmico radical, ele é uma figura bastante importante. Ele é uma figura que participou de manifestações muito, assim, chocantes, pedindo coisas assim, quando eu digo do mundo ocidental contra o mundo ocidental. Ele é o outro lado da moeda, que realmente ele usa ideologia para radicalizar pessoas, e é um cara muito inteligente, que fala muito bem, mas ele tem a mente dele voltada para o mal, e ele é um incitador. Demorou 15 anos para conseguirem prender esse cara aqui. E logo depois que ele foi preso, um soldado foi esfaqueado à luz do dia perto de um barracão do exército por um imigrante nigeriano. E parece que isso foi, sim, uma resposta à prisão do Andy Chowdhury. Agora, existem atores nesse mundo de ideológico na internet, e eu não vou nem mencionar nomes aqui porque é muito fácil de achar e eu não quero ficar dando cartaz para esses caras aqui. Mas teve uma marcha aparentemente nacionalista, anti-imigração, pró-valores britânicos, tá? Que aconteceu no dia 27 e levou mais de 10 mil pessoas ao centro de Londres. Essa marcha, ela tinha pessoas que tinham intenções boas, ela tinha pessoas com intenções ruins, e ela tinha muitas pessoas que estavam ali manipuladas e não estavam nem sabendo o que fazer ali, entendeu? Mas, se você for pesquisar, basicamente, o cara que organizou essa marcha, ele é um ativista, ele é um jornalista, ele conseguiu desencobrir algumas coisas que aconteceram dentro dessas comunidades islâmicas, mas nada justifica a incitação ao ódio e a incitação à violência. O que não aconteceu nesse dia, mas foram marchas que tiveram um cunho extremamente ideológico e muito, muito inclinados para a direita. Eu não vou falar extrema direita aqui, mas ao mesmo tempo muito próximo disso. E logo depois dessas marchas, no dia 27 de julho, no dia 29, um adolescente de 17 anos em Southport, que é um lugar bem perto de Liverpool, entra num clube de férias de crianças, que eles estavam fazendo um clube de dança dedicado a Taylor Swift, e esfaqueia múltiplas pessoas e 3 crianças morreram. A primeira coisa que se vem na cabeça quando uma notícia dessa sai isso foi um ataque terrorista. Mas nem sempre é o caso. E as pessoas precisam aceitar isso. Esse cara, apesar de ser filho de imigrante de Ruanda, que não é um lugar muçulmano, ele nasceu em Wales, então ele é britânico. E não divulgaram até agora os motivos disso. E a polícia aqui, ela é muito séria quando ela está fazendo uma investigação, então para não atrapalhar a investigação ou para não criar motivos diversos para especulação,
eles mantêm esse tipo de coisa em segredo. E como ele era um menor de idade, até o momento, não foi divulgado o nome nem a cara dele. Aí é que mora o problema. No dia 30 de julho, as famílias fizeram uma vigília para lembrar e homenagear as crianças que morreram nesse atentado, digamos assim, apesar de não ter sido algo de cunho terrorista nem islâmico. Nesse mesmo dia, você pode imaginar que os ânimos na região inteira estavam muito à flor da pele. E um site aparentemente de origem russa, no Twitter, um site de notícias que, quando foram investigar, não era site nenhum. Era uma pessoa ou duas que tinham um canal de vídeos e de vídeos de automobilismo. E esses caras divulgaram um nome falso, dizendo que esse cara era um imigrante que tinha chegado aqui de barco. E essa notícia se espalhou muito rápido. Tiveram mais uns desses atores, comentadores, influenciadores, você chama do jeito que quiser, na internet, que incitaram e botaram pilha em cima desse argumento, dizendo que era mais um desses imigrantes terroristas, blá blá blá. E essa notícia se espalhou super rápido e no mesmo dia, pessoas da região do norte da Inglaterra, aliás, pessoas que, agora que as pessoas estão sendo presas, as histórias estão sendo contadas uma por uma. Pessoas que viajaram do sul da Inglaterra, foram para esse lugar, se juntaram em frente a uma mesquita e começaram a vandalizar. Agora você imagina a cabeça dos policiais que um dia antes atenderam aquela situação de crianças esfaqueadas, teriam que estar ali de novo para lidar com uma massa de pessoas furiosas, violentas, hooligans de futebol, pessoas fazendo vandalismo gratuito e pessoas até bêbadas, entendeu? Porque nesse tipo de manifestação, entre aspas, a gente vê muita gente fanfarrona que tá ali só para causar o caos mesmo. Então, logo depois dessa vigília, no final da tarde, aconteceu isso e foram um grupo de quase 1000 pessoas que estavam ali, centenas de pessoas, e a polícia não deu conta. E eu volto ao primeiro ponto que eu falei logo no começo aqui. Como a austeridade removeu recursos de muitas coisas, uma coisa que está muito deficiente hoje em dia é a polícia. Ela não tem capacidade para lidar com esse tipo de desordem o tempo todo. Isso custa uma fortuna e a polícia não dá conta. Então tiveram vários carros de polícia queimados, vários carros de cidadãos queimados, lojas saqueadas, lojas que botaram fogo e por pouco não entraram nessa mesquita que, por acaso, no dia, por sorte, não tinha ninguém dentro. Tinha um ou dois ali que saíram pelos fundos e conseguiram sobreviver a isso. O problema com essa coisa que ela é tão noticiada tantas vezes em repetição, que começam a aparecer copycats em vários lugares da Inglaterra. Então, com a repetição da notícia falsa dizendo que esse cara era um imigrante, a repetição dos riots, que são esses ataques de vandalismo, de violência, começam a pipocar em lugares diferentes do Reino Unido. É claro que no norte da Inglaterra, como existem essas cidades menores, não estou falando das cidades maiores não, são cidades são cidades muito insulares, que têm comunidades de outras partes do mundo que são mínimas, são uma minoria, são ingleses que não estão acostumados a conviver com gente do mundo inteiro. Não é igual a Londres. Eu costumava brincar antigamente dizendo que Londres não é Inglaterra, Londres é o mundo inteiro, né? Um lugar internacional. E essas cidadezinhas, elas são populadas por gente de maioria inglesa, de maioria branca, de tradição inglesa. Eles têm essa coisa de acharem que não querem ver o ambiente mudar, entendeu? Eles não querem ver ninguém de burca, eles não querem... Só que isso aqui é uma democracia e muita gente chegou aqui legalmente e gente que chegou ilegalmente, passou pelo sistema de asilo político ou de asilo em geral,
fugindo de países em guerra e hoje em dia são parte da sociedade, as pessoas precisam aceitar isso. Eu vejo que, apesar de o NHS estar no talo, assim, realmente muito cheio, as forças policiais estão em declínio, não existem muitas casas para morar, entendeu? Como eu estava falando no outro vídeo que eu falei, que o Labour Party vai construir casas, existe uma crise imobiliária, a crise do custo de vida, apesar de em vários vídeos eu falar que aqui a gente ainda tem muito poder de compra, existe todas essas coisas que geram insatisfação no público geral. Agora, quando a gente vê essas pessoas que saem para essas coisas, duas coisas são bem fáceis de identificar. Primeiro, pessoas que são naturalmente violentas, são pessoas que costumavam ir para o estádio de futebol brigar, só que hoje, se elas forem para o estádio de futebol brigar, elas são identificadas, elas são banidas, elas nunca mais podem entrar no estádio de futebol, ainda com o risco de ser presas. Então, assim, eu vou tirar o meu chapéu pro governo do Keir Starmer, porque ele tá agindo de uma forma super correta. Eles me parecem estar muito organizados. E como foi nas manifestações e nos riots e na violência que aconteceu em 2011, para quem estava aqui lembra, que começou em Londres e se espalhou pelo país. Eu acho que muitas pessoas já estão sendo identificadas, porque hoje em dia tem câmera em tudo quanto é lugar, e elas estão sendo presas e processadas super rápido. Então, quando eu falei aquela coisa de que as cadeias estavam cheias também, eles estão até liberando gente mais cedo ainda para dar espaço para esses caras e para que eles sirvam de exemplo e não aconteça mais nada disso. Então a gente teve esse tipo de violência até mais ou menos o dia 7 de agosto, que foi ontem. E o que aconteceu depois disso muitas pessoas começaram a ser presas, e quando eles tinham programado, alguém teve acesso a umas mensagens no Telegram dizendo que eles iam atacar escritórios de advogados, de imigração, que eles iam atacar mesquitas. Essas mensagens foram divulgadas dizendo que eles iam fazer uma manifestação, e muitas pessoas anti-racismo, anti essa coisa desse populismo anti-migratório, antifascistas, digamos até, saíram para as ruas e mostraram que eles têm uma força muito maior do que essa minoria caótica que a gente viu nos últimos dias. Para concluir aqui, eu queria fazer um comentário geral dizendo que se você quer vir para a Inglaterra, venha sem medo, porque isso praticamente já acabou. A partir do primeiro momento que as pessoas começam a ser identificadas e presas, elas ficam com medo. E segundo, que as contrapartidas, as pessoas que são pró-imigração, que são pró-integração das sociedades, são antirracismo, antifascismo, mostraram que elas podem ir para a rua em força. Então, em alguns lugares apareceram alguns gatos pingados do outro lado e a polícia teve que escoltar eles para eles poderem ir embora para casa. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de ideologia que a gente apoia, que a gente se associa, porque hoje eles podem estar falando dos imigrantes ilegais que chegam de barco, mas amanhã eles podem estar falando de qualquer imigrante. Tiveram muitas cenas aí de gente que apanhou porque o cara era preto, entendeu? Ele estava ali no lugar errado na hora errada. Gente parando o carro, perguntando se a pessoa era britânica ou não, se ela fosse não, ela tivesse um sotaque, ela seria vandalizada. Então a mensagem que eu deixo aqui é muito cuidado com o que a gente apoia, porque o próximo na lista dessa gente pode ser eu e você. Falou, galera? Desculpa aí a seriedade do vídeo, mas esse é um assunto desagradável, eu não queria estar falando sobre isso aqui, mas só para tentar dar uma clareada na galera que não entendeu o que está acontecendo. Eu acho que isso acabou agora e vamos tocar para frente, que a gente tem coisa mais importante com que se preocupar. Valeu? Abraço aí, tchau, tchau.